querido, boa noite, querida. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, eu como pastor, tentando juntar o meu rebanho, né? Para que ninguém se disperse, para que ninguém se perca, para que ninguém se desgarre e, sobretudo, para que ninguém se desvie da presença do Senhor nesses tempos de crise, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de reclusão. Amém? E como pastor da nossa igreja, eu me sinto muitas vezes preocupado, porque eu não sei por onde anda o meu povo. Amém? E a única forma da gente saber aonde anda o rebanho, né, é quando nós trazemos uma palavra. E aí a gente vê a participação, as pessoas mandam mensagens, a gente vê, né, o acompanhamento, né, dos trabalhos através dos cultos online que a gente está fazendo. Graças a Deus nós temos o culto online, né? Graças a Deus nós temos esse momento que nós podemos, né, que nós podemos compartilhar da palavra, da mensagem e sobretudo aconselhamentos, ministrações sobre tudo aquilo que está acontecendo, não é verdade? Eu estava esses dias conversando com alguém e eu comentei o seguinte: já pensou se esse problema, né, dessa pandemia acontecesse há 40 anos atrás? Como faria? Como seria? Como todo mundo num processo de isolamento, como que se comportaria? Como que um pastor, né, pastorearia uma igreja, né, sem ter a condição de poder estar trazendo uma palavra direta? Somente aquelas igrejas bem estruturadas, antigas, né, com capital, com recurso, poderia ter o seu programa de rádio. Mas e as pequenas, né? E as igrejas menores, como ficaria? Então as coisas acontecem tudo no tempo certo. Então Deus esperou, né, que tivesse essa possibilidade, né, para poder permitir que tudo isso acontecesse. E o que está acontecendo é muito triste. E o que está acontecendo é avassalador. O que está acontecendo, eu digo para você, que jamais foi visto, né, no último milênio. Você vai falar aí as grandes guerras, tudo bem, as grandes guerras envolveram países, blocos, aliados, mas não todos os países do mundo, não todas as nações do mundo, não. As guerras aconteceram sim, mas de viés político, de viés de interesse de território, de viés de interesse sobre economia, sobre mercado, sobre armamento, né? Mas nunca em função daquilo que nós estamos vendo. Nós estamos como se nós estivéssemos numa guerra, né? Porém o nosso inimigo, ele é invisível, né? Nós estamos vivendo um momento como se fosse uma guerra, que todos os dias chega um relatório das baixas, e as baixas, pelo menos no Brasil, não têm sido pequenas, as baixas são grandes, né? Passa aí na casa já de 1.000 pessoas dia. Então, quer dizer, é interessante nós olharmos para esse momento como um momento único, né? É interessante nós observarmos esse momento como um momento de atenção. Nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo um momento que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós e até a sexta geração nunca viram. Houve as pestes, houve, né, os problemas, como houve a gripe espanhola, como houve a peste bubônica, como houve a peste negra e por aí vai. Tudo bem, mas foram locais, foram pontuais e foram, né, resolvidas num tempo que se deu para administrar. Muita gente morreu, milhares morreu, por que não dizer milhões, né? Juntando todas essas epidemias, essas pragas que ocorreram no mundo, mas da forma que está acontecendo essa, foi algo que nós nunca vimos, nós nunca presenciamos,
e nós oramos para que nunca mais ocorra. Nós não sabemos em que momento isso vai terminar, nós não sabemos em que momento isso vai ser resolvido. Eu venho aqui todos os cultos ministrar para vocês, no sentido de vocês estarem observando, olhando para Deus. Eu preguei domingo agora no culto da ceia, para a gente olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Deus, olhar para Cristo, olhar para a salvação, olhar para o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, olhar para o futuro, olhar para as promessas, olhar para as coisas boas e parar de olhar para a política, parar de olhar para aqueles que governam, para aqueles que têm as suas ideologias. Em nome do Senhor Jesus, pare de olhar para esse povo e olhe para o céu. Olhe para Deus, olhe para as maravilhas do Senhor, olhe para tudo aquilo que Deus já fez na minha e na sua vida, e aí eu me animo, né? Eu fico feliz, eu fico tranquilo, eu falo, Deus está no controle de tudo. Amém, amados? Porque nós vivemos um mundo de idolatria, e eu consigo enxergar essa idolatria como uma idolatria branca. O que é idolatria branca? Aquela quando você não idolatra uma imagem de escultura, mas você idolatra gente, você idolatra pessoas, você idolatra, né? Você cria ídolos para você, seja na música, seja no futebol, seja na política, seja até dentro de casa. E quando Deus permite que um problema desse acontece, surge outros heróis na história. Por exemplo, as pessoas, os agentes de saúde, médico, esses são heróis, né? Esses são aqueles que deveriam ser admirados, né? Esses são os mitos, né? Porque muita gente fala, fulano é um mito, o jogador de futebol é um mito, esse presidente é nada, querido. Mito, você sabe quem é? Aqueles que estão à frente, aqueles que vestem jaleco branco, aqueles que estão dando a cara para bater, para que o vírus não chegue até você. Amém, amados? Então a gente fica muito preocupado, porque esses dias eu estava observando os coletores, né? Os coletores de lixo, por exemplo, e eu estava observando, eu falei, esses meninos estão expostos, né? Na frente da minha casa esses dias tinha umas moças, umas senhoras, né? Vestidas de macacão, de uniforme cor de abóbora, e elas estavam laranja, e elas estavam ali varrendo rua, né? Enquanto estava todo mundo recluso. Eu falei, essas pessoas estão expostas, né? Eu estava vendo esses dias as viaturas, quando eu passei na frente ali do pátio do SAMU, aquele monte de motoristas, de paramédicos, tudo. Eu falei, esse pessoal estão expostos a tudo isso para nos preservar. Então nós temos que orar por essas pessoas. Nós estamos guardados, nós estamos aqui de uma forma até cuidadosa, né, tentando se preservar, mas esses estão expostos e nós temos que orar por eles. E assim é no mundo todo, né? O que nós poderíamos dizer sobre a Cruz Vermelha, o que nós poderíamos dizer sobre os Médicos Sem Fronteira, e por aí vai. Eles estão expostos. Então nós estamos vivendo uma pandemia mundial, nós estamos vivendo algo que jamais aconteceu nesta proporção, e infelizmente eu tenho uma palavra para você, isso está longe de terminar. Pastor, você não tem fé? Fé eu tenho na salvação, fé eu tenho no caráter de Deus, fé eu tenho nos propósitos de Deus, fé eu tenho, né, que a mensagem da cruz verdadeiramente ela tem poder, ela é gloriosa, e fé eu tenho que isso é propósito de Deus, isso tem o dedo de Deus, isso é da vontade de Deus, então eu tenho que respeitar. Amém, amados? Agora eu não tenho fé quando o homem fala, quando o médico fala, quando o governo fala que nós vamos, olha, daqui 90 dias, daqui 30 dias, daqui 15 dias. Não, eu não tenho fé mais nesse povo. Eu tenho a fé única e exclusivamente no meu Criador, no meu Senhor. E é este que eu peço para você, no nome do Senhor Jesus. Eu ministrei a semana passada, e se Jesus estiver voltando, e se nós estivermos à beira de um caos, e se nunca mais as coisas voltar como era antes, e se você nunca mais conseguir, né, voltar, né, a ter o padrão de vida que você tinha, e se, irmão, pelo menos uma coisa mantenha, tente melhorar a sua relação com Deus, tente melhorar a sua vida com o Senhor. Olhe para a cruz,
olhe para o poder do Espírito Santo, olhe para a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão. Se você está aí ouvindo, assistindo essa palavra e participando comigo nesse momento, é porque você está bem, é porque você está com saúde, é porque Deus tem te preservado. Então se agarre ao Senhor, amém, amados? Se agarre ao Eterno e seja verdadeiramente uma pessoa voltada, voltada para as coisas de Deus. Amém, amados? Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu quero deixar aqui os recados. Domingo nós estaremos aqui ministrando uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de transformação para as nossas vidas, como todos os domingos às 10 horas da manhã. Nós não sabemos, não temos ideia, de quando nós vamos voltar para os cultos lá na nossa igreja. A igreja ela está fechada já desde o dia 18 de março. Então já temos aí quase 60 dias, com a igreja com as portas fechadas. Me dá uma dor no coração, porque toda semana eu vou lá e eu vejo aquilo tudo parado, aquilo tudo quieto, aquilo angustia minha alma, mas aí eu lembro do Senhor. Eu tenho promessa do Senhor na minha vida, você tem promessa do Senhor na sua vida, e a Igreja Batista da Palavra, aleluia, tem promessas de Deus para a história e para o motivo pelo qual ela foi um dia levantada na face da terra, para fazer a diferença nessa cidade. Amém, amados? Então nós temos que esperar, mesmo lá estando o prédio parado, mesmo a gente tendo os custos de aluguéis, isso e aquilo. Vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar no Senhor, confiando que o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso guia, é o que nos salva, é o que nos liberta, é o que nos dá esperança, é o que tem promessa para nós. Amém? Eu quero agradecer a você que tem honrado a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Glória a Deus. Está passando aí agora os dados da nossa igreja, porque a nossa igreja não morreu. A nossa igreja não parou, a igreja ela não cessou, a igreja ela continua mais viva do que nunca, e ela vai voltar, meu irmão. E eu te garanto uma coisa, ela vai voltar forte, ela vai voltar com excelência, ela vai voltar de cabeça erguida, ela vai voltar pregando uma palavra poderosa. Todas as vezes que qualquer pastor da nossa igreja subir naquele altar, estará trazendo uma palavra da parte de Deus. Então eu creio, meu irmão, que essa fase que nós estamos passando é uma fase, mas para passar essa fase eu também preciso da sua ajuda. Nós precisamos mantê-la, nós precisamos segurá-la, nós precisamos tê-la conosco nesse período, amém? Porque é nesse período que nós somos provados, é nesse período que Deus verá quem serve e quem não serve. É nesse período que nós verificamos quem verdadeiramente sempre foi uma pessoa voltada para o ministério, dedicada ao ministério. É nesse período, meu irmão, que nós temos a certeza, que nós podemos contar com um grupo, e não é pequeno esse grupo, de irmãos valorosos que nos abençoa. Tem pessoas ali que recebem seu salário, já pega e transfere, manda mensagem para a tesouraria ou para mim, eu repasso para o financeiro e eu fico falando, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, como a nossa igreja é abençoada, como tem um povo maravilhoso. Amém, amados? É bem verdade que nós percebemos que nos últimos meses, no último mês, houve uma queda acentuada, nós não conseguimos ali honrar com todos os compromissos, mas nós sabemos da dificuldade de todos. Mas nós cremos que o mês de maio será um mês diferente, e é no meio da luta, no meio da guerra, no meio da batalha, que surgem os grandes homens de Deus. Amém, amado? Que surja no meio desse momento que nós estamos passando, os grandes homens e mulheres do Senhor na nossa igreja, para honrar, para abençoar e para nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Já abrimos mão de muita coisa, já procuramos economizar em muitas coisas, tá? Estamos tomando todo cuidado, estamos avaliando cada centavo que é necessário gastar e contas que é preciso pagar.
mas eu conto com a sua ajuda. A nossa parte, na parte administrativa, financeira, nós estamos fazendo. A nossa parte, na parte da oração, da intercessão e do clamor, nós estamos fazendo. A nossa parte em trazer uma palavra aqui, em todos os cultos online, nós estamos fazendo. Então nós contamos com que você venha fazer a sua, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero trazer nesta noite uma palavra abençoada para você, que está em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus fala da parábola do semeador. A palavra do Senhor diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. E ele disse: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, amados? Que palavra maravilhosa! Como o Senhor Jesus, ele era didático. Amém, amados? O Senhor Jesus, ele tinha essa linha didática de ensinar como mestre, e é uma parte que eu me apaixono, né? Porque eu sento às vezes e fico observando como se Jesus estivesse me ensinando. Então eu costumo dizer na igreja, é como se nós fôssemos lá. Então você imagina Jesus sentado num barco, né? Sentado, barco ali na praia, e você ali, ouvindo o mestre falar. O mestre está sentado e está ministrando. Então ele conta a seguinte parábola, entre outras parábolas que ele conta, essa do semeador é uma parábola que eu amo. E ele diz que há 4 tipos de semente. A semente, na realidade, elas são as mesmas. O que muda é o solo. O que muda é a forma que você semeia e aonde você semeia. Então ele disse que o semeador saiu para semear. E a primeira parte, as primeiras sementes, o primeiro solo que esse semeador semeou foi no solo à beira do caminho. Ou seja, ele semeou de uma forma displicente. Ele semeou num lugar que não se semeia, que não é para se plantar nada. Então ele joga de qualquer jeito as sementes. A palavra do Senhor diz que veio as aves, né, ali na beira do caminho e tomou. Quando Jesus vai explicar essa parábola para os discípulos, que vem logo em seguida, né, essa explicação para os discípulos, depois você pode continuar aí no capítulo 3, que você vai ver essa explicação. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: essa semente que caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram e tomaram e não deixou nada, é aquele crente que ouve a palavra, ele recebe com alegria, ele entende até, mas daqui a pouco ele se dispersa, ele não dá mais atenção, vem o diabo, vem o inimigo e rouba a palavra dele. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas: você lembra a mensagem que foi pregada domingo passado? Para as pessoas no domingo eu costumo perguntar: vocês lembram a mensagem que eu preguei na quarta-feira? Invariavelmente 60% não lembra. Você sabe o que é isso? É o inimigo que rouba a palavra, porque as pessoas hoje vão para a igreja com outro propósito. Elas vão para a igreja para ver se fulano está lá, para ver o pastor, para estar ali reunido com as pessoas, mas não prestam atenção. Então, quando você voltar, quando nós estivermos de volta, ou até mesmo nos cultos online, preste atenção na palavra para que o diabo não roube. Amém? A segunda palavra, a segunda semente, o semeador lançou, mas a palavra do Senhor diz que caiu num solo rochoso,
pedregoso, até nasceu, até brotou, mas não tinha raiz profunda, porque a terra era pouca, então veio o sol e a queimou. Quem é esse? É aquele que tem o coração duro, aquele que é difícil de receber a palavra. Meu irmão, quando você receber uma palavra, se desarme de tudo, pare de olhar para a direita, para a esquerda e fala: essa palavra é para mim, porque toda palavra é para mim, então eu tenho que recebê-la, eu tenho que colocá-la no meu coração. Eu não posso ficar vendo, mas o jeito que ele explicou, não, isso aqui não é para mim, isso aqui seria bom se fulano tivesse aqui, porque essa palavra ela serve para ele. Olha, eu não aceito isso da parte dessa mensagem que o pastor pregou, porque está errado. Não, isso é solo rochoso, meu irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai fazer você ter um crescimento espiritual de jeito nenhum, porque aí vem e seca, você está seco por dentro. Amém? A terceira semente, ela caiu num solo, mas aonde tinha muito espinho, ou seja, os espinhos cresceram, né, e sufocou. Quem são esses? São aqueles que têm a vida atribulada, é aquele que chega do culto, não tive nem tempo de tomar banho, mas já estou preocupado porque amanhã eu tenho que voltar logo para casa, porque eu tenho que dormir, porque amanhã, e não presta atenção na palavra. É aquele, eu sempre brinco na igreja, né? Você já cozinhou frango, então macarrão, né? Lá no culto, é a mulher, né? É a irmã que está lá e o pastor está pregando e ela está falando: chegar em casa eu tenho que cozinhar o frango, chegar em casa eu vou ter que preparar o almoço. A gente que cozinha, né? Lá no culto, no momento da palavra, sufocada. Você sabe que jeito você vai começar segunda-feira? Sufocado. Sabe como será a sua semana? Um sufoco, meu irmão. Quando você abre teu coração, quando você deixa a palavra entrar, é a quarta semente, solo fértil. Tem pessoas que vai recebendo a palavra, vai comendo ela. Tem pessoas que vai recebendo a palavra e a lágrima vai descendo. Tem pessoas que vai recebendo a palavra e ela está se sentindo ali na praia e Jesus ali no barco falando com ela. Tem gente que vai recebendo essa palavra e já imediatamente já manda uma mensagem, já chega em casa e replica essa mensagem, né? Para uma pessoa, para um parente que está distante. São pessoas que é solo fértil. Há pessoas que hoje chegam para mim e falam: pastor, lá em 2007, olha, já faz tempo, hein? Lá em 2006, lá em 2004, o senhor pregou uma palavra que falava assim, assim. Eu falo: esse é terreno fértil, esse recebeu a palavra, esse aplicou. Há pessoas que chegam e falam: pastor, aquela mensagem, ela mudou a minha história, porque eu comecei a ver a vida de um outro jeito. Isso é terreno fértil, amém? Eu quero que você pare de olhar para essa pandemia, eu quero que você pare, porque ela não vai te ajudar. Olhar para ela, focar nela, olhar para os problemas que ela está trazendo para o mundo, isso não vai te acrescentar nada. Chegou um tempo da gente tirar proveito disso de uma forma positiva. Chegou o tempo da gente melhorar a nossa vida com Deus de uma forma positiva. Chegou um tempo da gente crescer espiritualmente. Então, olha, cuidado. Quando a palavra chegar no seu coração, não trate ela de qualquer jeito. Não vá para um culto como se você estivesse participando única e exclusivamente de um ritual. Deixa a palavra entrar. Seja terra fértil. Amém, amados? Não seja coração duro, como muitos que a palavra entra, mas não crava. Não deixe a correria da vida, né, te sufocar a ponto que a palavra ela não crave, a ponto que ela não germine. Seja terra fértil. Deixa a palavra entrar. Chore na presença do Senhor. Se desarme e fala: Senhor, fala comigo. Quando você for para a igreja, então quando você for receber uma palavra, meu irmão, ajoelhe antes e fala: Senhor, eu estou indo para lá hoje e o Senhor vai falar comigo. E fale, porque Senhor, eu sou terra fértil. Amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Reforçando, domingo às 10 horas da manhã estaremos aqui trazendo mais uma palavra de bênção, mais uma palavra de fé, mais uma palavra de esperança para a sua vida. Eu conto com você, com a sua participação, com o seu like, com a sua mensagem ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, não interessa, mas participe, mostre que você é faminto, né? É faminto pela palavra do Senhor. Mostre que você é um amante da palavra do Senhor. Mostre que você tem desejo de Deus para a sua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você.
te desejar aí uma boa noite, uma quarta-feira maravilhosa, e eu tenho certeza, meu irmão, que quando tudo isso passar, nós vamos ser outros, a igreja será outra, nós vamos entender a vida de um outro jeito, de um outro ângulo, de uma outra forma, mas sobretudo na presença de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te amamos, adoramos, e a tua palavra mais uma vez falou conosco, e eu tenho certeza. Eu creio, Pai amado, que esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança, Pai amado, que está participando desse momento, precisa do Senhor mais do que nunca. Está ansioso, desesperado, Senhor Deus querido, por questões que a incomodam, mas a palavra, Pai, ela chega numa terra fértil, num solo fértil, então que ela crave e que ela mude as perspectivas, que ela mude a vida, que ela mude os sonhos, que ela mude verdadeiramente, o propósito de tudo isso no coração dela, Pai amado, porque tudo isso tem um propósito do Senhor. Muitas vezes os nossos propósitos estão sendo frustrados, mas o do Senhor, Pai amado, jamais será. Por isso, Deus abençoa, cobre com teu sangue, fortalece e abençoa em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, obrigado por estar comigo aqui todas as quartas-feiras e domingo, 10 da manhã, nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe, um beijo grande nas nossas crianças, estou morrendo de saudade de você, criançada. Amém, queridos? Das famílias, dos casais, e os jovens. Gente, eu fico até emocionado, mas Deus abençoe vocês, fique com Deus e até mais, em nome de Jesus. Tchau.